Então, se a gente pensar e lembrar que José, um anjo veio falar com José, orientando que ele fugisse, né, levasse sua família, porque havia um risco de morte de Jesus ainda pequeno por conta da ação de Herodes, a gente pode considerar isso como um anjo da guarda, né? Alguém que veio ajudá-lo, ajudar Jesus e a sua família a não ter esse problema. Zé, E aí, rapidinho, assim, Zé, rapidinho. E o que é interessante quando você está falando desse significado, desses primeiros significados de anjos da guarda, e quando a gente lembra dessa passagem bíblica de José, né, sendo avisado por um anjo, a gente tem um conceito interessante aí de mediunidade também, né? Porque José, sim, ele através dos sonhos, ele tinha o contato com a espiritualidade e era avisado dos riscos, do perigo, como você disse mesmo, de Herodes, né? sim, sim, sim. A gente tem o próprio caso da Maria, né? A Anunciação. Então, são todos, de alguma forma, representam uma ação de um anjo, de um espírito protetor, que se manifestou, no caso de José, através de um sonho, mas poderia ser por uma intuição ou até mesmo uma aparição que os protegeu naquele contexto. E muitas das vezes a gente não tem, né, uma manifestação tão explícita, como foi o caso de José, por exemplo, mas a gente tem intuições, a gente tem avisos, a gente tem como se houvesse um certo pressentimento de algumas ações que se manifesta através de um anjo, né, de um espírito protetor que está junto de nós, né? E aí o catolicismo estabeleceu no século XV celebrações em homenagem ao anjo da guarda. Isso foi muito, muito interessante, né? O catolicismo manteve essa tradição, estabeleceu um dia como os anjos, né? Como São José, os santos têm os seus dias de celebração. A gente tem no dia 2 de outubro um dia reservado para o anjo da guarda, né? Então, é uma tradição que se estabeleceu que há um espírito superior, sim, que nos acompanha e protege, que a gente chama de forma corrente como o espírito da guarda ou o espírito protetor. Entendi. E no Espiritismo, Kardec fala alguma coisa sobre o anjo da guarda ou isso passa batido? Acho que há uma própria ligação entre essa tradição e o trabalho de Kardec, né? Porque o Kardec, quando estava escrevendo, organizando o Livro dos Espíritos, ele está numa seção em que ele trata o contexto das influências dos espíritos em nossas vidas, né? Então a gente tem as influências gerais que os espíritos estabelecem conosco. Existe dentro dessas influências as ligações mais afetivas, né? Dentro do conjunto das afetivas existe uma ligação particular e daí vem a ideia de um irmão espiritual, alguém que está intimamente ligado conosco numa tarefa reencarnatória, né? E aí a seção que o Kardec estabelece, você vê como ele trata isso de forma muito muito profunda e com muito interesse. Ele levanta 33 questões só sobre a questão dos anjos de guarda, espíritos protetores, familiares e simpáticos, né? Então, são 33 questões e um texto muito bonito, muito detalhado de São Luís e São Agostinho sobre a questão de o que seria, o que representa o papel do anjo da guarda em nossas vidas, né? E aí eu levantei aqui a pergunta 490, que é muito, muito, muito importante, né? Porque Kardec, ele, como um educador, ele gostava muito de definir as coisas. É importante que a gente entenda os conceitos. E ele pergunta: o que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? E os espíritos respondem: espírito protetor pertencente a uma ordem elevada, né? Então, ele já coloca, ó, primeira coisa, quando os espíritos colocam essa definição, eles dizem, sim, existe um espírito. Porque eles poderiam falar assim, não, anjo da guarda não existe, os espíritos são genéricos, as influências não são particulares a esse ponto. Mas não, eles criam um conceito e definem, sim, existe, e são espíritos protetores de uma ordem elevada. Isso é muito, muito E aí o bacana. que você está falando, pelo que eu estou percebendo, então, o anjo da guarda ele está numa hierarquia acima.
Porque Kardec fala, por exemplo, dos espíritos familiares. Sim. Então, eu desencarno, eu posso continuar ajudando a minha família, né? As pessoas que me são caras, mas não quer dizer que eu seja uma pessoa evoluída e nem que essa minha tentativa de ajudar esteja realmente surtindo efeito, né? Às vezes eu posso até estar atrapalhando. Já o anjo da guarda, não. Ele já é de uma hierarquia, então, superior e ele tem exatamente esse propósito de nos socorrer e ajudar, né? Perfeito, perfeito. Essa é a ideia mesmo. É importante a gente distinguir, dentro das influências afetivas, três ordens de influência, né? A principal, ou a mais, digamos assim, mais superior, vem dos nossos anjos de guarda. Depois a gente poderia colocar numa segunda categoria os espíritos familiares, que, né, são os nossos avós, pais, mães, que já retornaram e mantêm os laços afetivos com a gente e, de alguma forma, nos acompanham, rezam por nós, tentam nos influenciar positivamente, né, nessa ligação, só que ainda de uma forma, por sermos muito humanos ainda, às vezes apaixonada, às vezes desequilibrada, por mais que ainda nos amem, e existem os espíritos simpáticos, que são espíritos que não estão ligados diretamente a uma experiência, talvez em família, mas estão vinculados a um amor a uma causa. Então, por exemplo, todos nós lá do centro temos espíritos simpáticos, porque são irmãos que estão trabalhando lá de alguma forma conosco, né? Seja através do passe, da organização das palestras, dos trabalhos sociais, e esses espíritos, por amor a uma causa, são simpáticos a gente. E é interessante também que o Kardec coloca a questão da temporalidade da ligação, né? Lá na Bíblia, a gente tinha uma ideia de que o espírito quase fosse apresentado para a gente na hora da nossa encarnação. Então, assim, ó, Zé Ricardo, isso aqui é seu espírito, o seu João, vai ter o Zé Ricardo, você vai ser mentor dele, e vamos embora, e comece os trabalhos. Mas não é verdade. Essa ligação, ela se estabelece muito antes das nossas encarnações, não só a atual, né? Provavelmente há muitas outras encarnações. Então, nós temos um ciclo de ligação temporal muito longa com esses espíritos, que nos acompanham hoje, nos acompanharam, provavelmente avaliaram a nossa encarnação, né? Negociaram frente às nossas enormes dívidas do passado, com os espíritos elevados, empenhando muitas das vezes a palavra deles a nosso favor, para que a gente pudesse encarnar, continuam com a gente e provavelmente vão nos receber quando a gente desencarnar, né, para a gente restabelecer uma ligação agora do outro lado, para planejar futuras encarnações, se Deus quiser, em condições melhores. Então, dentro desse pensamento, Zé, que eu acho que é interessante, primeiro, você disse que nós temos espíritos que trabalham em nome de uma causa e às vezes nós somos simpáticos a essa causa e eles vão estar ajudando. Então, botamos o pé na casa espírita. Estamos lá realmente com desejo de melhorar. Então, existem espíritos que vão se afinizar com a gente dentro dessa ótica, né? Ah, olha aqui, ele está aqui dentro, está precisando, está pedindo ajuda, está querendo se transformar, então nós vamos socorrê-lo. E você falou também que os nossos mentores estão conosco há muito tempo. E não começa na nossa vida na Terra. Começou, olha aqui, você, ao mesmo tempo, consiga enxergar uma afinidade, então, que transcende essa questão temporal curta que a gente está vivendo. Essa afinidade, ela vai ajudar na comunicação, né? Imagina, eu estou há 4, 5 encarnações encarnando com o mesmo anjo da guarda. Então, provavelmente, eu já criei uma afinidade fluídica, psíquica com ele, né? Isso é verdade? Eu acredito que sim. A gente, infelizmente, né, ou talvez por uma questão de educação ou de materialidade, a gente tem muita dificuldade ainda em perceber ou manter um foco direcionado mentalmente no nosso mentor espiritual. Muitas das vezes a gente está muito disperso ou muito envolto a alguns tipos de problemas materiais e a influência dele se estabelece
junto ao nosso pensamento, né, ou através do nosso sonho, mas por uma questão material, muitas das vezes, a gente tem muita dificuldade de sintonizar, né, de estabelecer uma ligação mais permanente. E como é Mas que a tudo gente é uma faz para educação. e como a gente faz para estabelecer essa conexão? Isso Essa pergunta de 1 milhão de bônus dólares, essa pergunta é muito exatamente, exatamente. Eu levantei o próprio Santo Agostinho, ele coloca isso no Livro dos Espíritos, né? Como é que a gente consegue estabelecer uma ligação segura, né, constante com o anjo da guarda? Então, eu levantei um texto aqui, eu vou ler para vocês, né? Então, ele coloca assim: interrogai os vossos anjos guardiões, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Não receeis fatigar-nos com as suas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Serei assim mais fortes e mais felizes. Então, assim, é uma busca consciente. Ele coloca assim: a gente não tem que ter medo, a gente não tem que ter vergonha, a gente tem que procurar estabelecer uma ligação, né, mental, espiritual, de afeto. E isso já começa até pela própria crença no anjo da guarda, né? Porque muitas das vezes, se você não acredita, como é que você vai procurar alguma coisa que você não acredita, né? Mas uma vez acreditando no papel e na figura desse anjo, tentar estabelecer uma ligação de amizade mesmo, né? Conversar com ele. É difícil, né? Porque a gente fala assim: a gente não escuta uma resposta, mas a gente não escuta uma resposta consciente, auditiva, mas a gente escuta de alguma forma ideias, né? As ideias surgem em alguns momentos, né? As respostas vêm quando a gente dorme, porque a gente está procurando, e todo aquele que procura acha, né? Jesus já falava isso. Todo aquele que procura estabelecer junto do seu mentor essa ligação de afinidade, de afetiva, né? Amorosa, ela vem de alguma forma. Eu lembro, Zé, que eu já contei algumas vezes aqui algumas questões mediúnicas minhas, né? E eu já passei por algumas experiências onde, sem saber que eu estava sendo influenciado mediunicamente, eu conseguia perceber algumas coisas e falava depois que eu ia perceber: cara, olha só, isso realmente aconteceu. Algum espírito deve ter entrado acoplou no meu psiquismo aqui e passou. E aí eu vou contar uma história, não sei se você lembra. A gente era criança, a gente estava numa festinha, eu devia ter uns 5 anos, você uns 10. E aí você falou para mim assim, depois da festa: eu acho que os extraterrestres, eles influenciam os nossos pensamentos. E eu, criança, falei: que isso? De onde você tirou? Não, porque eu tava ali na festa, e aí entrou na minha cabeça um pensamento para eu sair dali porque ia cair uma garrafa. E não é que caiu uma garrafa e quebrou e machucou algumas pessoas que estavam ali? Você lembra disso? Não, não me lembro, não. Não me lembro, não. E você, como a gente não tinha esse conceito de mediunidade, você achava que era um extraterrestre que entrou na sua mente e você captou essa informação e você saiu de perto da mesa e que teve o acidente. E aí eu tô lembrando disso porque às vezes a gente não tem essa percepção, porque acha que o anjo da guarda vai entrar falando alto. E não. Sim, sim. É um pensamento sutil. E aí o que é legal é a gente construir com o tempo essa afinização. E não interessa se a gente acha que é o nosso pensamento, se é dele. Mas o importante é a gente ter pensamentos bons, que pode ser dele, que pode ser nosso. E o melhor é que se misture essa onda, né, mental, para a gente chegar num bem comum, né? É verdade, é verdade. Assim, da minha parte, o que eu sempre me lembro muito bem, né? Eu sempre tive mentalmente uma lembrança de que eu era criança e uma pessoa me... Depois eu conto. São coisas que são difíceis, que mexem com a nossa emoção, né? Anjo da guarda é algo que é muito forte na vida da gente. Depois, se quiser, eu travo, eu bloqueio, eu corto essa parte. É difícil, é difícil. Porque você tem certas ideias e
E essas coisas, com o tempo, elas se mostram verdadeiras, né? Então, eu tinha uma ideia na minha cabeça que eu falei assim, isso é uma questão mental minha. E depois eu recebi uma mensagem que falava exatamente o que eu via mentalmente. Exatamente. Então, eu falei assim, pô, não pode ser uma questão só minha, né? Uma questão da minha imaginação. Isso. Então, é da mesma forma que você contou essa história, interessante, né? Então, eu tinha um quadro mental que viveu comigo muitos, muitos anos, e depois eu recebi uma mensagem, até numa reunião nossa no centro, que descrevia exatamente aquilo que eu tinha na minha cabeça. E eu falei assim, pô, não pode ser fruto da minha imaginação. E o que é Né? legal é que nem Provavelmente sempre, Zé, a gente alguma lembrança, alguma influência. nem sempre a gente vai ter, né, esse feedback do lado de lá, né? Porque às vezes a gente está muito Não. tempo na casa espírita e aí acaba tendo essas informações privilegiadas, vou brincar assim, né? Bem entre aspas, né? Privilegiado, e a gente tem esse contato. Mas o que é legal para todo mundo que estiver aqui com a gente, saber que nós temos alguém que cuida da gente, né? E que de alguma maneira está tentando entrar no nosso pensamento, né? Sim. E não é para falar fofoca, não é para dizer, impor, né? É para sugerir, é para ajudar, é para consolar. E aí, se a gente já começou a pescar, que de vez em quando o nosso ânimo fica mais sereno, os nossos pensamentos eles fluem melhor, tenta, opa, eu acho que é ele. E tentar manter. Quando é que chega esse tipo de pensamento? Às vezes quando eu oro, às vezes quando eu leio um bom livro, quando eu estou na casa espírita, quando eu estou na minha igreja, quando eu estou na minha sinagoga, é perceber o que a gente pode fazer para aumentar essa conexão, porque a vida é isso, né? Porque tem gente que tem uma televisãozinha e tem lá uma antena com bombril, que eu sou velho, eu sou da época que a gente botava bombril na antena para melhorar a captação, mas tem gente que tem uma antena parabólica e que recebe muito mais forte. Mas a maioria somos nós com aquela anteninha com bombrilzinho mesmo. Então a gente tem que aprender a direcionar. Melhorou! Não! E aí fica alguém lá em cima ajudando para a gente sintonizar da melhor maneira possível. É um trabalho difícil, mas é recompensador, né? No livro eu esqueci o autor, mas é o A Diversidade dos Carismas. Ele comenta sobre essa questão. É o Emílio Miranda, né? Discute a mediunidade, né? E ele fala que os momentos de maior influência espiritual são muitas das vezes aqueles momentos que você está no banho, tomando um banho, você está fazendo a barba. Lavando louça, Zé. O meu momento é lavar louça. Mas aí chega meu obsessor, que me dá uma raiva quando eu lavo louça. Quando tem muita sujeira, é difícil sintonizar com o mentor, né? E aí, Zé, deixa eu fazer uma perguntinha para você. É importante a gente saber quem é o nosso anjo da guarda, nosso mentor espiritual, porque eu sempre quis saber e eu nunca tive nenhuma pista a respeito dele. É importante a gente ter essa informação? Eu acho que essa pergunta é bastante humana e natural, né? O próprio Kardec fez essa pergunta no Livro dos Espíritos para saber assim, será que a gente pode saber o nome do espírito protetor ou o anjo da guarda? Então, assim, todo mundo de alguma forma quer saber qual é o seu, né, qual a sua referência, como é que você se dirige ao seu mentor, qual é o histórico de vida dele, quanto tempo a gente está ligado a ele, né? E aí a resposta dos espíritos muitas das vezes, né, no padrão deles, é um pouco decepcionante para a gente, mas ele mostra a verdade, né? E eles respondem assim: como quereis saber nomes para vós inexistentes? Supondes que espíritos só hais o que conheceis? Então ele fala assim, como assim, né? Assim, não tem importância nenhuma você saber esse nome. Mas isso dói no coração da gente, né? Eu, por muitos anos... Porque, assim, eu tenho uma característica, assim, desde que eu me conheço, eu lembro de todos os meus sonhos. Todos os meus sonhos. Então, eu sei exatamente o que eu sonhei. Eu lembro, eu acordo com essas lembranças vívidas. E uma certa época na minha vida, eu desejei muito, assim, poxa, já que eu consigo lembrar, será que eu posso lembrar do meu mentor? Será que eu consigo estabelecer essa ligação com ele, né? Em sonho, estar com ele se apresentar para mim, a gente, né? Eu acordar com aquela sensação, e eu nunca consegui isso. Nunca. Eu não tenho a menor ideia de quem seja.
Não tem, não sei. Mas você lendo essa resposta, né, a gente entende assim, não, como é que eu posso chamar por um nome alguma entidade angélica que muitas vezes não tem nome nem na Terra? Que é uma outra coisa que eles colocam. Os anjos protetores, eles não necessariamente estão vinculados ao nosso orbe. Eles podem estar em outro plano, outra dimensão, né? Outro planeta, e de lá irradiar o pensamento. É uma física tão diferente da nossa que muitas vezes a gente acha, não, ele deve estar aqui por cima, ele deve estar perto da gente, né? Ele vai vir e voltar, vir voltar. Ou não, ele fica aqui comigo no meu quarto, me acompanhando. E não existe isso. A influência dele é como o sol. Né? O espírito irradia essa manifestação, o pensamento dele chega na gente. E o grande problema, por sermos naturalmente rebeldes, é a gente conseguir fazer essa sintonização, né? Então, assim, o Kardec coloca também, como é que a gente pode invocar, então, o espírito, o anjo da guarda, se a gente não o conhece? Aí os espíritos respondem, ó, dai-lhe o nome que quiseres, ou de um espírito superior que vos inspire simpatia ou veneração. Então, muitas das vezes, se você tem, por exemplo, uma adoração, você gosta, como, por exemplo, eu gosto de São José, eu poderia invocar São José como se fosse o meu anjo protetor. E o meu anjo protetor vai responder aquilo, né, essa invocação, com qualquer nome, porque para ele essa personificação, nesse momento, não faz muito sentido. A gente é que fica muito preocupado a saber, né, quem é, né, se é um homem, se é mulher, se é evoluído, a história de vida dele, quando na verdade isso não faz sentido para o outro lado, né? E E como aí, você bem colocou a questão do Divaldo, o interesse do Divaldo em isso. conhecer, né? E eu fico imaginando assim, por que a, a mentora A lá, a Joana. Joana, né, não se apresentou, não se colocou de forma mais rápida e direta, se apresentando para ele? Talvez até para você perceber qual era a vontade mesmo do Divaldo, né, a persistência dele no trabalho, que muitas das vezes, como os espíritos colocam, o nosso anjo da guarda, ele nos abandona. Isso não existe, né? Não é falar assim, pô, desisti do Zé, vou embora, caramba, ele está me dando muito trabalho. Mas ele pode se afastar, né? Dado o nível de rebeldia, dado o conflito ou desinteresse que eu tenho pela sua palavra, né? Ele pode se afastar. Eu fico imaginando você ser professor de alunos rebeldes ou crianças que ficam o tempo todo reclamando, chorando. É difícil, né? Você tem que ter muita paciência. Muitas das vezes você tem que respeitar certas opiniões do aluno, ou no caso do anjo da guarda, respeitar nossas decisões, mesmo que isso represente um tombo na nossa vida. Porque o tombo para a gente tem um contexto diferente para um tombo para uma visão mais ampla da nossa existência, né? Significa mais experiência para a gente. Então, o livre-arbítrio, no caso dos anjos da guarda, ele nunca é desrespeitado. Ele sempre encara isso como uma experiência positiva, né? Muitas das vezes ele pode silenciar frente a algumas decisões nossas, porque ele sabe que o resultado não vai ser muito bom e ele entende aquilo como, às vezes, muitas das vezes, uma prova, uma expiação que a gente vai ter que viver, e ele respeita isso, mas é importante sempre ter em mente que ele está disponível, né, a retornar a essa ligação afetiva, amorosa, né, essa sintonia mais fina, dependendo do nosso interesse por ele, né? A parábola do filho pródigo retrata bem isso, né? Que o filho chega, pai, olha só, vou embora e vou viver a vida. E o pai fala assim, ó, pode ir. Ele permite, ele não ultrapassa o livre-arbítrio do filho. Ele respeita. Mas à medida que o filho resolve voltar, seja humilhado, seja arrependido, seja o que for, tá lá o pai esperando ele para acolher. Então o nosso anjo da guarda é mais ou menos assim, né? Na hora que a gente quer desconectar, fala assim, ó, meu filho, eu não tenho o que fazer. Eu vou rezar, vou intuir você com os bons pensamentos, mas é tu desejo fazer
o que o filho pródigo fez? Abandonar tudo? Vai. Mas quando você quiser voltar, eu tô aqui de braços abertos, né? Né? E você vê que é um amor muito mais incondicional do que muitas das vezes nós, como os pais, temos com os filhos, né? Porque a gente tem, é óbvio que a gente vai falar assim, ah, não, a gente tem uma responsabilidade material, né, espiritual, moral com os nossos filhos. E dependendo da idade deles, certas atitudes não são estimuladas por nós e não são aceitas. A gente tem que cortar, né? Porque a gente sabe que por experiência que aquilo vai ser ruim para ele. Mas depois de certa idade, o próprio filho ele vai ganhar a sua autonomia, ele vai ganhar a sua vida e a gente fica sofrendo, né? A gente tenha atitudes realmente positivas para eles, só que muitas das vezes a gente quer interferir, a gente quer mandar, Não só não passa isso. aí, Na hora não, que chega, o que que a gente fala? Eu avisei! Eu não venha, avisei! não, agora não, eu não vou te aceitar mais, né? Imagina se o nosso mentor fizesse isso com a gente, ninguém ia ter mais mentor, né? É. Assim, não, 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 Deus, eu não aguento mais o Zé, não. Ele tá pedindo para voltar, mas pô, eu não aturo mais esse cara. Aí você vê que não é assim, né? Como é realmente um ser superior, né? De uma generosidade imensa, de uma visão espiritual, que não está limitada a essa encarnação. Ele entende que muitos dos meus erros de ontem e hoje são processos educativos, e eu vou ter que, de alguma forma, restabelecer perante a lei esses erros, e a porta continua aberta para a gente continuar progredindo, né? Porque a gente sempre tem que evitar, através da nossa vida, não os erros, porque quem não erra não faz nada. A melhor situação é você ficar parado dentro de casa, não faço nada, não vou errar, nem vou acertar. Né? Então, beleza. O que a gente não pode ter os erros clamorosos, as grandes quedas, que hoje a gente, graças a Deus, a Jesus e a Kardec, a gente consegue ter uma visão de mundo muito mais ampla, né, do que a maioria, né, das pessoas hoje que a gente conhece, né? Então, dentro desse contexto de pandemia, a gente se sente muito mais seguro, não porque a gente, eu vou sair sem máscara, eu não vou fazer nada. Não, mas a gente sabe que a morte não é o fim, não é o desespero, né? Se a doença chega, a gente não tem um pânico. Se a ansiedade, né, chega, a gente entende, a gente tem paciência, a gente tem resignação, a gente já Eu não tenho procura. isso tudo, não. Se a doença chega, eu fico meio apavorado. Sim, sim, sim. A gente também não vai conseguir fazer tudo, né, ao mesmo tempo. Mas a gente já tem alguma porta, já tem alguma coisa, o nosso colete salva vidas. A gente não pode ter um colete e não usar. A gente procura Ou a não confiar religião. no colete, né? Exatamente, exatamente. Porque se não for assim, para que serve tudo isso que a gente está vivendo? Se nas horas de prova, a gente não tem né? A gente só acredita nos espíritos dentro do centro? É. A gente só é espírita dentro do centro? Ou Né? com as coisas boas, né? Quando eu tô Ou com as bem, coisas né? boas? Aí Não, é eu tô fácil, né? bem. Aí é fácil. Não, os espíritos são maravilhosos. Olha só a minha fartura. Aí quando você começa a viver não só questões materiais, mas principalmente questões emocionais, né? Na ansiedade, o medo, a raiva, é nesses momentos que a gente tem que procurar não só a doutrina, como uma boa leitura e esse contato direcionado, de procurar ajuda com o nosso anjo da guarda. Eu acho que esse é o grande momento que a gente vive para a busca interior e a busca espiritual, né? A Zé, essência espiritual. todos nós temos um anjo da guarda? Todos nós temos anjos da guarda, todos nós, sem exceção. Ninguém, por mais que a gente olhe às vezes uma situação e fale assim, meu Deus do céu, até como o pessoal brinca, né? A família Kennedy, meu Deus, eles não tinham anjo da guarda, né? Quantos problemas eles viveram. Mas os anjos da guarda, eles não interferem, né? Nem podem interferir em questões kármicas, né? Nós temos desafios kármicos
que temos que passar, e muitas das vezes eles estão lá não para desviar, como eu vi uma palestra muito interessante, né, que perguntaram ao Paul Divaldo, será que o anjo da guarda pode desviar um tiro de alguém? Ele fala, não, o anjo não desvia a bala. O que pode acontecer, muitas das vezes, é o anjo influenciar aquele que atira para que ele se desconcentre, para que ele não acerte, mas materialmente essa influência não A lei da existe, física não é não é alterada, né? aplicável nesses pontos, mas você pode, como aconteceu, como você lembrou, né? Assim, menino, sai daí que vai cair uma garrafa. E aí o problema é, quem me falou comigo? Ah, fala que é um ET. Ah, eu achei que era um ET, né? Os seres extraterrestres, mas é isso. Ó, sai daqui que vai acontecer, alguma coisa pode cair. Eu me lembro da história do viaduto aqui do Paulo de Fronten, que nossa mãe contava sempre, né? Que um homem ia entrar no ônibus, quando ele botou o pé para entrar, ele escutou: esse não. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, disse: ué, mas não tem ninguém aqui. Mas, bom, tudo bem, eu não vou entrar. Não entrou. Ficou. Pô, vou esperar o outro. E aí o ônibus que ele ia pegar, o viaduto foi e caiu em cima do viaduto. Foi uma maior tragédia. Então você vê de onde veio essa inspiração, ele ouviu, né? Esse não. Provavelmente foi um anjo dele que falou assim: ó, não é o seu momento, amigo. Não embarca nesse, não. E aí ele E é ficou. interessante a gente perceber, né, que isso tem a ver com a necessidade de passar ou não por alguma situação, né? Porque, Por por algumas. que o anjo do outro não falou? É porque o outro tinha que passar por essa experiência, né? Com Fazia certeza. parte. Porque às vezes a gente acha, o anjo da guarda de um é mais forte do que o do outro, e não tem nada a ver com isso, né? Não É a tem. relação de causa e efeito onde nós precisamos ou não passar por alguma dificuldade. Zé, uma perguntinha básica aqui. Porque quando você vai a algumas igrejas tal, a gente vê muita gente acendendo vela para anjo. O espiritismo ele não tem Essa prática, essa né? prática não, né? Não, não, não. É assim, eu acho que é, essas tradições, mais uma vez, né, talvez venham das tradições católicas, de você estabelecer sacrifícios ou oferendas ou alguma manifestação assim carinhosa, em função de alguma alma, de um espírito protetor, né? Então, a gente vê nas igrejas, né, que acender a vela seria uma forma de fortalecer os laços, né, desse pedido. Mas, mais uma vez, né, o espírito, ele não é material, ele não precisa de oferendas materiais nesse sentido. E, assim, e outra questão importante é que muitas das vezes a gente só pede também, né? Então, meu anjo da guarda, ai, meu Deus, eu queria ajuda nisso, eu queria ajuda, eu estou sem dinheiro, minha família está com problema, meu filho está doente, eu estou necessitado. Gente, não é só pedir, né? Muitas das vezes é agradecer, estabelecer, é orar pelo seu anjo da guarda, né? Porque se a gente vê que o anjo da guarda ainda é um espírito, por mais que seja mais evoluído do que a gente, né? E se ele recebe essa missão, que é acompanhar uma alma através da história, ou durante um período, pelo menos, das nossas encarnações, porque chegaremos um dia em que estaremos evoluídos e provavelmente faremos um papel de anjo da guarda de alguém, né? Então, assim, a gente orar pelo nosso anjo da guarda, eu acho que é uma coisa também muito importante. Não só pedir, orar, pedir a Jesus, pedir a Deus que ilumine o nosso anjo da guarda, que ele tenha E força, dê né? paciência para ele Que dê aturar a gente, né? paciência para a gente, exatamente, muita paciência, que a gente consiga estabelecer essa ligação, que muitas das vezes é difícil por nossa conta, né? A gente vive muito assoberbado, com muitos problemas, e aí a sintonia mais fina não se estabelece, ou tem só pequenos períodos, né? Lapsos dessa comunicação espiritual. Então, tudo isso é importante que a gente faça, né? Rezar e pedir a Ele ajuda, sim, mas agradecer a Deus que nos colocou sob a influência do nosso espírito guardião particular, que nos acompanha desde muitos anos, né? Insondáveis anos, está conosco, torce por nós, trabalha por nós, né? Se empenha em nosso favor, para que a gente possa
um dia vir a ter uma ligação muito mais presente, ostensiva do que a gente tem hoje. E eu acredito que quando o mundo passar por essa fase de turbilhão e a gente entrar realmente no mundo de regeneração, a gente vai viver um cenário completamente diferente, né? O cenário da intuição, da grande intuição, da espiritualidade. Então, essa ligação vai ser muito ostensiva. A gente não vai ver o espírito, não só o nosso anjo da guarda, como os familiares simpáticos, como bengalas de nossa vida, que a gente precisa deles o tempo todo para dar qualquer passo, né? Então, o mundo vai progredir muito, porque a gente mudou. A gente vai encarar o mundo espiritual não mais como um mundo separado do nosso, mas um mundo conectado ao nosso. E Zé, aí a gente vai ter uma visão espetacular. você está falando de mundo, aí eu vou fazer uma última pergunta aqui, que a gente já está no finalzinho. A gente viu que todo mundo tem o seu anjo da guarda, seu espírito protetor. O planeta tem, os países, as instituições. Então, por exemplo, nosso centro espírita tem um espírito que é seria o mentor espiritual da casa. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Com certeza, né? A gente tem, quando a gente se organiza em grupos, né, em nações, e pensando até no nosso orbe, né, todas essas organizações possuem anjos guardiões, anjos protetores, mentores espirituais, que a gente poderia chamar de anjos da guarda de coletividades, né? Então, no nosso caso, no Centro Espírita, nós temos o nosso mentor, né? Desde que nós somos garotos, a gente ouve o papel do Coré em relação à organização espiritual dos trabalhos do Centro Espírita, né? Do Naim Montes de Castro. Então, o Coré é o nosso anjo da guarda da instituição, né? A gente conhece também através dos livros do Chico, principalmente Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Que Jesus, quando estabeleceu junto do Brasil a Pátria do Evangelho, colocou Ismael como o mentor espiritual da nossa nação, né? Então, Ismael está conosco desde o descobrimento. Então, há um plano, né? Há um trabalho das entidades angélicas sob a organização de Ismael para que o Brasil seja e permaneça sendo a pátria do Evangelho, né? E o Jesus, quando a gente vê a figura histórica de Jesus, né? Jesus era o Messias, e retorna, e a gente perdeu um pouco o caráter de Jesus no orbe, né? E mais uma vez, os espíritos, através de Kardec, colocam que Jesus é o guia e governador do mundo. Então, não há espírito do nosso conhecimento acima de Jesus. Jesus nos governa, Jesus estabelece, né, as diretrizes para o nosso planeta. Então, está tudo conectado e todos nós, de alguma forma, seja individual ou seja coletiva, temos os nossos anjos guardiões, né, que fazem esse trabalho de nos guiar durante os milênios aí de nossas existências, tanto quanto espíritos, quanto como o planeta. É muito consolador, Zé, é saber que nós temos um espírito que nos ama muito, está muito próximo aqui da gente, e saber que também, quando a gente mais vai galgando em coletividade, né, seja no nosso centro espírita, seja no nosso país, seja no nosso planeta, existem hierarquias e hierarquias de grandes espíritos que nos ajudam, né, coletivamente. Isso é muito bom. Com certeza. Eu vou pedir a última coisa para você, fazer uma prece para a gente, e se possível, pedir para os nossos anjos da guarda terem mais paciência com a gente, que a gente erra bastante, mas que a gente está tentando acertar, só que é complicado mesmo. Pode fazer isso, Zé? Claro, claro, claro. Antes de eu fazer a prece, eu até separei uma prece que acredito que todos conheçam, né? Eu vou ler e depois a gente emenda na prece final, agradecendo a oportunidade de mais uma vez estar aqui na live do centro, esse centro que todos nós amamos muito, que temos muita história, muitos anos vinculados não só ao trabalho, mas perto do que a gente já recebeu
de amor, de consolação, de bênçãos do centro é muito maior do que a gente trabalhou, né? Com certeza, com certeza. Então eu vou ler aqui rapidinho e depois a gente emenda na prece, tá? Que eu gosto muito dessa prece. Ela diz assim: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. E a Jesus nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade desse encontro e que as bênçãos do Consolador possam ser recebidas em nossas casas nesse momento, que possamos, Senhor, acreditar em nós, acreditarmos nas mensagens de otimismo que os Espíritos nos trazem através dos livros, através dos encontros que estamos sempre vinculados, e agradecendo, Mestre Jesus, pela figura paternal do nosso anjo da guarda, nosso querido mentor, que possamos ser doces às suas influências, que possamos trabalhar com eles no bem, que durante o sono ele se manifeste junto de nós, nos mostrando o caminho do trabalho, da verdade, da fé, da oração, e que possamos, Mestre, sempre ligados ao teu coração, juntos, não só nós, como os nossos mentores, progredirmos na direção de Deus, do trabalho, da experiência, do conhecimento e da paz. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre. Obrigado, Zé. Obrigado. Eu que agradeço a Foi oportunidade. muito legal, tirou bastante as nossas dúvidas e que isso sirva para nos aproximar dos bons espíritos. Obrigadão mesmo, cara. É isso aí, amém. Beijo em todos. Vou me despedir do pessoal aqui, e aí te encerro. Um abração. Noite. Boa noite, Zé. Obrigado, pessoal. Muito obrigado mais uma vez por tanta gente estar aqui com a gente, pensando da mesma forma, né, ouvindo, aprendendo e, mais importante de tudo, tentando essa conexão. É muito complicado, a gente sabe que a vida é complexa, né, os nossos pensamentos, às vezes, eles apontam para uma outra direção, mas é importante que a gente empenhe esforços para mudar, para a gente olhar junto deles, e só existe uma direção realmente que vai nos trazer a felicidade. É o caminho apontado por Jesus. Fiquem com ele e que possamos dormir na paz de Deus, nosso Criador. Obrigado a todos. Fiquem bem. Fiquem com Jesus. Boa noite, pessoal.